Está, de facto, o setor da saúde demasiado politizado, como diz Marcos Mendes? Não, eu acho que as coisas estão a acontecer à vista de todos nós e é natural que as pessoas se insurjam, não é? E se os nossos políticos não debatem o assunto no sítio onde ele tem que ser debatido para se encontrar soluções para os problemas que temos, onde é que serão debatidos? Portanto, este assunto é um assunto que é de interesse de todos, é um interesse nacional. Estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar de apoio médico que não está a ser prestado nos termos em que deveria, nos termos que estão constitucionalmente previstos que sejam. Não é admissível que uma ambulância chegue ao local, uma ambulância que não é uma ambulância qualquer, é uma ambulância de emergência médica, não é? E que esteja a pessoa, não sei se foi 5 horas ou 3 horas à espera. Portanto, isso é absolutamente impensável e pode dar responsabilidade civil ao Estado, e bem, eu espero que aquelas pessoas usem os meios ao seu dispor para exigir essa responsabilidade. Podem pedir essa responsabilidade, essa indemnização para as pessoas por estarem lá em casa? Pois com certeza, porque a verdade é que nós não sabemos ainda qual é a consequência, por que razão é que aquela pessoa veio a falecer, mas pode perfeitamente ser por falta de auxílio médico. E se isso acontecer, significa que os serviços do Estado que têm a obrigação de prestar esse apoio médico não foram céleres o suficiente para o prestar e deu-se aquela morte. Portanto, é isso que tem que depois ser apurado numa ação judicial. E, portanto, não me parece que esteja a ser politizada uma coisa que, de resto, foi uma das bandeiras de campanha deste governo que disse que resolvia todos os problemas da saúde em 60 dias, não é? E, portanto, já passaram alguns e nós não temos só estes das viaturas de emergência médica, temos o problema das grávidas que não têm entrada na saúde, os transportes, várias já nasceram crianças dentro das ambulâncias e, portanto, isto é um problema que eu, sinceramente, ainda há pouco comentava com o senhor antigo diretor-geral da saúde, não me recordo de ver as coisas nestes termos no que diz respeito a transportes de clientes e a recebimento. Além de que sabemos perfeitamente que estamos no inverno, os serviços de saúde ainda têm uma maior pressão por causa dos atendimentos, as pessoas adoecem mais, têm problemas com a gripe, etc. Walter Amorim, a Ordem dos Enfermeiros, a Secção Regional Centro, visitou o Hospital de Aveiro e aqui também encontraram, e de resto há uma queixa formulada nesse sentido, aqui também encontraram um estrangulamento do serviço de urgência. Fale-nos sobre isso. Sim, antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Cumprimento também a doutora Fernanda Pinheiro. E efetivamente assim foi. A Ordem dos Enfermeiros teve um pedido por parte de um grupo de enfermeiros e também de técnicos auxiliares de saúde da urgência do Hospital de Aveiro, relatando de facto a sua preocupação, que já não é de hoje, é bom que se diga, já é assim há muito tempo. Há tempo demasiado na minha ótica e na ótica destes profissionais e que urge tomar medidas sérias. Indiscutivelmente que estas questões das urgências e do SNS têm que, como disse e muito bem a doutora Fernanda, têm que ser faladas, têm que ser discutidas, mas acima de tudo o que tem que acontecer e urge objetivamente é resolução, é haver de facto intervenção objetiva que corrija estas lacunas. E no que diz respeito às urgências, em particular, a realidade é só uma, é que está-se a normalizar há tempo demasiado um caos instalado. E o caos não tem a ver com aquilo que os profissionais dão, aquilo que prestam, as suas competências. Tem a ver com o facto de estar indiscutivelmente a ser a porta da entrada do SNS e assim não deveria de ser, o que, como é evidente, estrangula as condições de resposta instaladas e, portanto, é o cidadão e é os profissionais que genericamente são prejudicados. E há mais de uma década que por mais resposta que um serviço tenha perante esta realidade, não tem qualquer hipótese de dar uma resposta efetiva. Repara, a equipa refere que está sistematicamente a ser sujeita a utentes que ficam em permanência no serviço de urgência e é importante a gente esclarecer isto. O serviço de urgência existe para intervir nas situações agudas de doença ou então a descompensação de doenças crónicas que agudizam. O que não pode acontecer é que, para além disto e desta procura que, como sabemos, nesta fase do ano é muito mais significativa, ainda se acrescenta isto a fixação, a permanência, por vezes por dias, de pessoas que cumprem, inclusive, em alguns casos, os seus internamentos nos próprios serviços de urgência, tendo-se pedido ou pedindo-se às equipas que, para além de assegurarem a resposta assistencial nas situações agudas, portanto, de urgência e emergência, também a estas respostas que os locais próprios e concretos seriam internamentos ou então até o setor social, o terceiro setor, porque muitas destas pessoas que ficam não têm para onde ir.
também acontece isto. E, portanto, as equipas estão exauridas, muitas em burnout, e, portanto, já foi um alerta aquilo que aconteceu, que a equipa de Aveiro fez, foi um alerta, uma chamada de atenção, já não é só preocupação. É um desespero objetivo de não verem qualquer tipo de melhoria naquilo que é as suas condições de trabalho e nas respostas que têm que dar aos utentes. Dr. António Hipólito de Aguiar, que entretanto se juntou a nós também, boa tarde. Esta realidade em Aveiro é a realidade de muitos serviços em todo o país. Antes de mais, boa tarde a todos, naturalmente. Cumprimento os colegas também de painel. É verdade, e já falámos esta semana aqui nisso, Patrícia, que os serviços estão numa pressão extrema. Quer dizer, há toda esta componente, que o Sr. ainda agora estava a referir com muita razão, da época em que estamos a passar, e que necessariamente todos nós sabemos que há mais idas ao hospital. E há aqui aquilo que o Sr. Enfermeiro dizia com muita razão, que é uma falta de planeamento, principalmente dos cuidados de saúde primários, porque, Patrícia, em Portugal... Mas nós temos cuidados de saúde primários em Portugal. Pois, essa é a grande questão. 4 em cada 10 idas à urgência não são, segundo o relatório, o mais recente relatório, não são, de facto, urgências ou são muito baixa urgência. E coloca-se exatamente aquilo que disse, que é: há cuidados de saúde primários então a funcionar? Bom, eu quero acreditar que sim. Naturalmente há um conjunto de fatores que ainda assim asseguram os cuidados de saúde primários, mas são manifestamente insuficientes. Porque se fossem, de facto, suficientes, e isto é uma questão histórica em Portugal, não havia naturalmente esta debandada, desculpem a expressão, para as urgências. O que vai condicionar, como já percebemos, tudo aquilo que é a própria organização da urgência, a resposta que o português, e que de alguma forma sente que neste momento está a ser defraudado e que paga um conjunto, digamos assim, de impostos também para assegurar o serviço de saúde, não está a acontecer isso. Portanto, as pessoas vão às urgências, mas não têm uma resposta efetiva. E, simultaneamente, como percebemos, com situações trágicas, que, mais uma vez, naturalmente, penso que é de todos nós refletirmos, e que aproveito para dar as condolências mais uma vez à família das vítimas, infelizmente o faço, vão condicionar também a jusante tudo aquilo que é a assistência de atos ou situações de episódios de urgência efetiva fora do hospital. Esta questão da retenção das macas no serviço de urgência, parece-lhe uma explicação válida e suficiente para este caos ou pelo contrário? É, no mínimo, uma explicação que eu acho que a maior parte dos portugueses não conseguem entender. Não é? Nós não conseguimos perceber porque é que uma ambulância chega a um hospital, de alguma forma deixa o doente na urgência e não lhe é retirada imediatamente a maca para poder, obviamente, prosseguir e a viatura ficar operacional. Quer dizer, isso é algo que não parece... Que isto ia acontecer em intervalos de minutos. Com certeza. Intervalos de minutos e que, de alguma forma, por si só, justificam a inexistência de tempos de espera que vão dificultar a ida das ambulâncias para onde são precisas. E reparem, na margem sul, até há bem pouco tempo, e enfim, um colega de um outro canal há bem pouco tempo fez essa reportagem, havia 4 ou 5 ambulâncias efetivas em toda a região de Setúbal. E de nada vale, com todo o respeito pelo anúncio ontem feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, ter mais equipamentos se não tivermos técnicos para operar esses equipamentos. Não é? E isso é que também está neste momento em carência, porque as pessoas, e aqui estou em absoluta concordância com o Sr. Enfermeiro, as equipas estão completamente exaustas e, portanto, não é possível ter pessoas operacionais no Serviço Nacional de Saúde quando elas próprias não têm qualidade, desculpem a expressão humana, para prestar serviços. Prestar serviços em saúde não é só estar presente. É, obviamente, muito mais do que isso. Doutora, é nesta questão da disponibilidade de mais meios? Bom, isso é o clássico que nós temos na nossa governação, não é? Portanto, nós precisamos de meios, mas precisamos também de pessoas, e é aqui que nós falhamos. Eu sei que os senhores enfermeiros, inclusivamente, no Hospital Amadora Sintra, apresentaram várias declarações de escusa de responsabilidade, porque querem realmente chamar a atenção para este dramático problema que existe. Isto não significa que as pessoas não estejam a prestar os seus serviços, mas estão a alertar a organização dos serviços para o facto de estarem completamente impossibilitados de prestar serviços de qualidade que as pessoas merecem e têm que ter. Nós estamos a falar da vida das pessoas, não é? Os médicos, ainda mais do que os advogados, todos nós temos a vida dos outros na mão, e é uma responsabilidade imensa e que pode, inclusivamente, dar origem a mortes, como ainda aconteceu esta semana. Não temos a certeza se foi por falta do auxílio, mas, de qualquer das formas, 3 horas à espera indicia que pode existir, de facto, ali. Se for uma coisa que careça de urgência no tratamento e etc., no apoio médico, é evidente que 3 horas à espera é demasiado tempo.
para coisas graves e quando é acionada uma ambulância daquelas é realmente uma situação grave. E os médicos e os enfermeiros estão desesperados. E estão desesperados porque nós não temos suficientes. Então a questão que se coloca é, e políticas à parte, como disse ali o senhor candidato à presidência da República, porque é que nós não temos mais profissionais? Por que razão é que eles não estão disponíveis? Se calhar é porque não existem meios para os pagar, não sei. Se é porque não há concursos suficientes para serem admitidos, se é porque nós não produzimos suficientes profissionais de saúde para estarem nos serviços, eu não me parece que seja esse o caso. Nós estamos sempre a tentar cortar onde as coisas fazem falta e depois elas vão realmente enfim, fazer faltar. falta.